que saudade eu tava de um sabadão como esse, tá? Com tantos jogos, velho. Porra, voltar às principais ligas da Europa é uma das melhores coisas para nós apostadores, principalmente aqueles que têm muitas estratégias, porque você tem muitos jogos bons para poder trabalhar, para aplicar essas estratégias, consequentemente você tem volume e você consegue lucrar mais. É por isso que nesse mês a gente está lucrando mais, né? Já logo no início do mês, sendo que não tinha nem voltado todas as ligas, né? Tá voltando agora esse final de semana e o nosso lucro já tem sido maior do que os últimos meses que estava sem a Europa, né? Que estava parado. Então, meu irmão, graças a Deus que está de volta, tá? Hoje nós teremos muitos jogos, como vocês estão vendo aqui, para poder analisar. Vou analisar cada um deles para vocês, tá? Então vamos para cima, vamos para cima. Vou começar com a lista de favoritos que nós teremos aqui e depois vou para os outros mercados, tá? Presta atenção aqui nesse vídeo, galera, e nas análises que eu vou fazer, porque nós temos muitos jogos, por exemplo, que teremos time jogando no meio da semana a qualificação da Champions League. Então pode ser que entre com um time misto, pode ser que até entre com um time reserva, então a gente tem que ter cuidado, tá? Eu vou fazer alguns alertas aqui, que vão ser alertas importantes para vocês, beleza? Então presta bem atenção em tudo que eu vou falar. Começando aqui com a China, né, alguns favoritos do dia que eu listei. A China vai ter o Chengdu enfrentando o Haiyu, tá? Em casa, o Chengdu tá muito bem na temporada, tá brigando, né, pelo título junto com o Shanghai Port e Shenhua. Vale lembrar que na temporada passada ficou somente o Shanghai Shenhua e o Port brigando pelo título. Hoje a diferença entre eles é de apenas um ponto e o Chengdu está com 43 pontos, né? Ou seja, uma diferença para o líder de apenas 2 pontos. É um time que defensivamente é o melhor time da China, tá? Ofensivamente não é o melhor, né? O melhor está aqui Xangai Shenhua, o Port e o Beijing Guan, mas ele também tem um excelente ataque com 39 gols em 20 jogos. É um dos times mais consistentes, tá, galera, do campeonato. Não é à toa que a diferença de 2 pontos, né? Tá bem equilibrado. Aqui, na verdade, do Beijing Guan para cima, tá totalmente equilibrado. A diferença de 3 pontos do Beijing Guan, que é o quarto colocado, para o primeiro. E como eu falei, eles vêm jogando muito bem. Vai enfrentar uma das piores equipes do campeonato, então a tendência é vencer, tá? Vencer com uma certa até tranquilidade aqui. Então é um dos favoritos do dia. Eu sei que tá pagando em 17, aí você pode utilizar essa vitória. Você pode utilizar essa vitória em uma dupla, ou você pode esperar no ao vivo e pegar a vitória do Chengdu no primeiro tempo, dependendo de como está o jogo, né? Aí você teria que levar pro ao vivo para aproveitar essa vitória no primeiro tempo, beleza? O Malmo, que foi desclassificado agora pela Champions League, né? Vai enfrentar pelo Copenhague, tomando uma goleada, vai enfrentar o Ramstad fora de casa também. Mas vai ter jogo pela Europa League, só que só na quinta-feira, então vai jogar no sábado, depois só na quinta-feira. Então a tendência é que vá com o time titular, tá? Também vai pegar uma equipe acessível, precisando da vitória, porque precisa se recuperar na tabela, tá aqui com 33 pontos. O líder já está com 46 pontos, então a diferença aí boa, mas tem que brigar por essas 3 primeiras colocações. Vai enfrentar uma das equipes que tem uma das piores defesas, com 36 gols sofridos em 19 jogos, 11 derrotas, né? Então o Malmo também está entre a minha lista de favoritos. Eu só quero ver qual o impacto do jogo que teve no meio da semana contra o Copenhague, que eles foram goleados e foi um jogo fora de casa, que vai ter nesse jogo, tá? Eu acredito que eles vão com o time titular. Óbvio que o jogo do meio da semana pela Europa League, qualificação, é jogo de mata-mata, é um jogo muito mais importante, mas a tendência é que ele vá com o titular, porque também precisa crescer e subir na tabela do campeonato sueco, tá? E vai enfrentar uma equipe também bem acessível. Porém, é um jogo fora de casa e a odds também não está muito boa, né? Para um time que vai jogar fora de casa pagando 1,45, para mim uma odds bem abaixo. Então eu prefiro também levar para o ao vivo, mas está dentro da minha lista de favoritos. O Clube Bruges é uma das equipes que vai jogar a qualificação da Champions League agora, né? E se eu não me engano é Clube Bruges contra o Rangers. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Se vai aparecer, cadê aqui? Contra o Rangers, tá? Vai ser contra o Rangers o jogo vai ser no dia 19, ou seja, 3 dias depois. Pode ser, eu coloquei aqui como favorito, na minha lista de favoritos, mas pode ser que o Clube Bruges entre com o time reserva. Pode ser que entre com o time reserva. A tendência é essa. Então, cuidado, tá?
cuidado, não faça aposta nesse jogo, por mais que é o favorito, não faça aposta nesse jogo no pré-jogo. Leve pro ao vivo para você validar o que vai estar acontecendo em campo. Até porque vai jogar fora de casa e tem um jogo muito importante pela Champions League. Na Premier League nós teremos 2 jogos que eu considero favoritos, que é o Tottenham enfrentando o Burnley e o City enfrentando o Wolverhampton. O Tottenham perdeu agora, né, a Supercopa da UEFA para o PSG. O Tottenham, na verdade, entregou o título ao PSG porque o PSG não estava nem aí para o campeonato, não estava nem correndo os caras, não estava nem correndo os caras. E simplesmente o Tottenham fez 2-0 e deixou sofrer o empate, faltando 10 minutos para acabar o jogo, tomou 2 gols, irmão. É assim, é loucura realmente essa equipe do Tottenham, quanto é ruim, né? Eu até comentei no meu story, cara, o time do Tottenham, você para olhar, ainda mais com a perda do Son e a perda do Maddison, né, que eram jogadores com mais refino ali na bola, com mais talentosos. Meu irmão, é um time muito ruim, velho, muito ruim. O Tottenham vai precisar contratar, senão vai passar vergonha na Champions League. Passar vergonha que eu digo é correr o risco de nem ficar entre os classificados, nem para aquela fase 16 avos. Eu acho que vai, viu? Sendo bem sincero para vocês. É um time muito limitado. Acompanhei um pouco do Burnley na segunda divisão, né? A gente apostamos em vários jogos no Burnley, na segunda divisão, Burnley, Leeds, né? Era 2 times que a gente sempre estava a favor ali. Obviamente que aqui é um jogo que o Tottenham vai jogar em casa. O Tottenham é favorito, apesar de ser um time, para mim, um time com muitas limitações. Comparado ao Burnley, é um time melhor, tem mais qualidade do que o Burnley. Então tem tudo para poder vencer esse jogo. O que eu não gosto aqui é dessa odds 1,36. Para mim é uma odds bem ruim para o que o time do Tottenham entrega, para o que o time do Tottenham tem. Apesar de ter chegado agora o técnico que era do Brentford, e eu acredito que vai fazer um bom trabalho no Tottenham. Porém, nesse momento, uma odds 1,36, cara, não faz sentido nenhum. Para mim é uma cotação muito abaixo. Mas dá para esperar uma valorização de odds aqui e analisar o jogo também no campo para ver o que é que vai estar entregando. O City vai enfrentar o Wolverhampton fora de casa. No caso do Tottenham, eu acompanhei alguns jogos da pré-temporada ali, porque ele enfrentou algumas equipes grandes, né? E eu assisti também o jogo da Supercopa da UEFA, e aí deu pra gente já ver um cenário de como seria o Tottenham. No caso do City, cara, eu não vi absolutamente nada de pré-temporada. O City eu acompanhei até o Mundial de Clubes, depois disso eu não pude acompanhar absolutamente nada. Então, seria incoerente da minha parte, né, chegar aqui e recomendar uma vitória do City para vocês, sem entender como é que vai estar o time jogando e sem entender também o Wolverhampton. O Wolverhampton perdeu algumas peças importantes, né, chegou também ali o John Arias, também não acompanhei o Wolverhampton nessa pré-temporada, então eu prefiro nessa primeira rodada, em alguns jogos, ter um pouco mais de cuidado, principalmente com os times que eu não acompanhei essa pré-temporada, para não tomar uma decisão precipitada no pré-jogo e acabar perdendo meu dinheiro, expondo meu dinheiro a uma situação ruim. Como, por exemplo, o próprio PSG, né? O PSG contra o Tottenham. Cara, eu estava a favor do PSG ser campeão, né? Acabou o PSG sendo campeão, mas foi um jogo que não era para o PSG ganhar. A verdade é essa. Então, eu coloquei exposto o meu dinheiro para um time ser campeão, sendo que o time não estava dando o máximo. Óbvio que aqui é Premier League, o City vai dar o máximo desde o primeiro minuto, porque sabe que Liverpool e Arsenal se reforçou bastante e vai ser uma competitividade ainda maior, e muito também por conta da temporada passada. O City é infinitamente melhor em todos os setores do campo comparado ao Wolverhampton. Fato. A odds está boa, poderia fazer no pré-jogo? Poderia, mas baseado no Mundial de Clubes do City e baseado também na última temporada, não dá para confiar ainda no time do Guardiola. A gente precisa ver em campo o que é que ele vai estar entregando. Mas se estiver entregando um bom futebol, aquele futebol dominante, criando muitas oportunidades, com certeza eu estarei a favor do City ou no trading, né, contra o Wolverhampton. Porque o trading, cara, é algo que eu consigo aumentar a minha assertividade e diminuir o meu risco, tá? Por conta da minha assertividade. Eu uso a minha assertividade ao meu favor no trade. Por isso que é um mercado, que é uma estratégia que vai colocar muito dinheiro no nosso bolso, até porque começou agora, né, dentro do Clube dos 5%, já coloca dinheiro no meu bolso há muito tempo, mas no Clube dos 5% vai começar a colocar muito dinheiro aí nos próximos meses, tá? Tem o Feyenoord, que foi eliminado pelo Fenerbahçe, vai enfrentar o Excelsior. Cara, o Feyenoord favorito aqui dentro de casa. Teremos, antes de falar do Barcelona aqui, o Zamalek pelo Egito, né, vai enfrentar o Al Arabi
e também é favorito, é uma das melhores equipes. E o Samalek montou um time bem competitivo, perdeu o Zizo, né, pro Al-Ahly, mas montou um time bem competitivo. Assisti, acompanhei o primeiro jogo que eles venceram por 2-0. É bem favorito aqui também hoje, tá? O Mônaco vai enfrentar o Le Havre, né? O Mônaco também montou uma equipe muito competitiva, uma boa equipe lá do Mônaco. No campeonato francês, obviamente, não vai brigar com o PSG, mas é um time que vai competir ali pela segunda, terceira colocação, acredito nisso, né? Mônaco e Olympique de Marseille, para mim, vem muito forte para competir entre eles, tirando o PSG, obviamente. Na temporada ali do Campeonato Francês, vai enfrentar o Le Havre, também mais um favorito do dia, que você pode estar utilizando no pré-jogo, ou até mesmo no ao vivo. Teremos o Saint-Gilloise enfrentando o Liège, né? Saint-Gilloise também em casa é favorito, não acredito que vai ser um jogo fácil. Esses jogos do Campeonato Belga eu tenho aproveitado somente no trading, tá? Mas é um favorito do dia. E teremos Benfica também como favorito contra o Estrela. O Benfica também que vai jogar a Champions League no meio da semana, mas acredito que vai manter o time titular até para o time pegar um ritmo muito bom, tá? E a temporada começou agora. No caso do Benfica, no português, pelo fato de ter perdido na temporada passada, eu não acredito que vai com um time reserva aqui. E o Estrela Amador é um time extremamente fraco, né? E o Orlando City vai enfrentar o Kansas City. O Kansas City que vem numa sequência de derrotas muito grande, né? Muito grande, ó, a sequência de derrotas dos caras na MLS. O Orlando vai jogar em casa também, é um dos favoritos do dia, tá? O Barcelona vai enfrentar o Mallorca. Galera, o Mallorca é um time muito chato. O Mallorca é um time que sempre complica ali nas primeiras rodadas, né? Inclusive na temporada passada, se eu não me engano, o Mallorca enfrentou o Real Madrid na primeira rodada e empatou com o Real Madrid, né? Complicou, o Real Madrid já começou empatando o campeonato porque o Mallorca se fecha, é um time físico, é um time que briga muito, faz muitas faltas. Mas o Barcelona, cara, eu acompanhei toda a pré-temporada, porque quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu sou torcedor do Barcelona pra caramba. Eu assisto todos os jogos do Barcelona, né, assim como do Flamengo aqui no Brasil. São os dois times que eu torço, que eu amo e que eu acompanho tudo de perto, notícias, assisto lives, assisto entrevistas. Né, eu gosto de estar por dentro ali para entender, para saber, né? Então eu pude acompanhar a pré-temporada inteira do Barcelona. Eu assisti todos os jogos do Barcelona nessa pré-temporada. E assim, o que eu posso falar para você do Barcelona é que a gente já viu um Barcelona muito forte na temporada passada, principalmente com jogadores jovens ali, né? E nessa temporada, cara, o Barcelona não se reforçou muito. Trouxe o goleiro, né? Que é o Garcia, que foi o melhor goleiro da La Liga, tirando, obviamente, ali Courtois. Tirando os grandes times, dos outros times ali, tirando Atlético de Madrid, Barcelona e Real Madrid, ele se destacou muito no espanhol, né? Se destacou muito no espanhol e, cara, se o espanhol não foi rebaixado na temporada foi por conta do Garcia, tá? Do Juan Garcia, que é o goleiro agora do Barcelona. O Barcelona pagou um dinheiro bacana por ele. E aí trouxe o Rashford, né? Ali, que foi a principal contratação. Foi um empréstimo, que é um jogador que vai contribuir muito para o sistema do time. Para esse jogo, o Barcelona está sem Lewandowski, que se machucou no treinamento, então vai ficar fora aí algumas semanas, mas é um time muito forte. O que é que eu vejo do Barcelona da temporada passada para essa temporada? O estilo do jogo, a metodologia do jogo continua a mesma. Mas o ponto para mim os jogadores do Barcelona, por ser muito jovens, né, tende a evoluir. E é o que eu percebo nessa temporada. Eu percebo um Pedri mais forte, eu percebo principalmente o Yamal mais forte, né, muito mais forte. E esses são jogadores que desequilibram muito. São jogadores que a gente sabia que tinha um gap ali de evolução e já é nítido nessa temporada que os caras evoluíram, principalmente o Yamal. Cara, é nítido até no físico do cara que ele tá mais forte, tá? Que ele tá maior, que ele tá mais forte, que ele tá mais rápido. E você ter jogadores como esses em campo é letal, né? É letal. E, galera, é uma odds muito boa que tá pagando o Barcelona em 53. Como eu falei, nunca é um jogo fácil, um jogo de abertura, ainda mais fora de casa contra o Mallorca. Não acredito num jogo fácil, mas eu acredito nessa vitória do Barcelona pela qualidade que tem e pela quantidade de amistosos que os caras fizeram, né? Os caras estão jogando pra caramba. Fez aquela temporada lá na Ásia, né? Cara, foram, se eu não me engano, 4 jogos na Ásia que pegou. Aí teve o contra o Como, agora pelo João Camper, né? Uma semana atrás.
e ganhou por 5-0 do Como, e poderia ter feito mais, porque os caras largaram mesmo, porque já tinha feito 4-0 no primeiro tempo. Então, assim, é uma superioridade muito grande do Barcelona para esse confronto, tá? Passando aqui para os outros jogos, até para a gente acelerar, que já tem muito tempo. Aston Villa e Newcastle, cara, é um jogo muito equilibrado, primeira rodada, também não pude acompanhar esses dois, mas estarei assistindo esse confronto, tá? Acredito que vai ser até um dos melhores jogos que tem nessa rodada da Premier League. Aston Villa e Newcastle, Arsenal e Manchester United, para mim são os jogos ali mais equilibrados, vamos ver como é que vai se comportar. O Taishan é um certo favorito aqui no dia, poderia estar na minha lista de favoritos, mas é um favorito que pode se complicar, tem oscilado nos últimos jogos, tem sofrido muitos gols, então já liguei o alerta em relação a isso, né? Por isso que eu vou estar acompanhando esse jogo no ao vivo. Vai ser às 8h30, junto com Aston Villa e Newcastle. Fenerbahçe contra o Göztepe. O Fenerbahçe pode entrar com o time reserva, porque vai enfrentar o Benfica. Então pode ser que entre com o time reserva aqui. Por isso que também eu coloquei como um favorito que pode se complicar, levar para o ao vivo. Ceará e Bragantino, para mim é um jogo muito equilibrado. O Bragantino vivendo um momento horroroso. São mais de 7, se eu não me engano, são 7 jogos sem vencer, né? Deixa eu ver aqui. A última vitória foi contra o Corinthians, que foi na volta, né? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos sem vencer o Bragantino, sendo 8 derrotas consecutivas. Cara, pra você ter ideia, o Bragantino, antes da parada do Mundial, o Bragantino estava, se eu não me engano, era na terceira ou era a quarta colocação. O Bragantino já caiu pro oitavo colocado. Meu irmão, o mesmo número de pontos. Cara, eles estavam, se eu não me engano, era 4 pontos do Flamengo, pô. Olha a diferença, são 13 hoje, 13 pontos. Cara, sequência, assim, muito negativa do Bragantino. O Ceará em casa é muito forte, mas também é um time não confiável. Para mim, um confronto muito equilibrado. O São Paulo deve ir com o time todo reserva contra o Sport, tá? Por conta da Libertadores. Vai precisar fazer o resultado em casa para poder se classificar. Eu acho que muita gente vai ficar de fora aqui. O São Paulo que já vive com uma lista de desfalques muito grande, né? Que, pô, você já sabe, Oscar, Lucas voltou agora, tem uma lista muito grande de desfalques, então deve ir com o time todo reserva aqui contra o Sport. O Sport já deu uns sinais de melhoras ali nos últimos jogos, fez jogos bem competitivos e venceu o Grêmio no último jogo, vai jogar em casa. Aqui dá pra gente aproveitar um handicap mais um, tá? Que o Sport pode até perder por um gol de diferença, que eu acho uma boa odds aí, uma boa bet pra gente poder estar utilizando. E o Corinthians vai enfrentar o Bahia. Corinthians também com uma lista gigantesca de desfalques, né? Depay, Carrillo, Yuri Alberto, Romero fora também. Cara, a gente está falando de todo o ataque fora, né? Depay e Yuri Alberto. Aí poderia vir Romero ali para substituir um dos dois, tá fora também. Ou seja, o ataque provavelmente vai ser Thales Magnus e Hector Hernandes, né? Vai ter só o Garra ali do setor ofensivo de titular. E no meio campo sem o Carrillo, que é um jogador também que faz diferença, apesar de ter caído um pouco depois de Paulista. Cara, o Corinthians com muitos desfalques, a gente sabe que o fator casa é um fator que ajuda muito o Corinthians em casa é muito forte, mas vai enfrentar um Bahia muito qualificado, que descansou no meio da semana porque foi eliminado da Sul-Americana e Libertadores. Então o Bahia descansou no meio da semana. O foco do Bahia é nítido, que é o Brasileirão, né? E óbvio também a Copa do Brasil agora, mas o Brasileirão é o foco do Bahia. O Bahia está lá na parte de cima da tabela e o Bahia com empate aqui está pagando muito bem. Diante dos desfalques do Corinthians, o Bahia com empate eu vejo com bons olhos e deixo aqui como recomendação para vocês até para o pré-jogo, tá? E para mercado de gols nós teremos Zhejiang contra Shenhua. Aqui eu gosto de trabalhar ambos marcam, duas equipes bem ofensivas, bem ofensiva, tá pagando em 44. E aí dá para você combinar em uma dupla. Hatterberg contra o Salzburg, o over 1,5 é uma boa para poder também combinar em uma dupla. Lens e Lyon, como é início de campeonato, eu gosto de olhar para o cenário de gols pelo que foi o Lyon na temporada passada, mas vamos ver como é que vai ser essa temporada agora, com a perda de muitos jogadores ali fundamentais. É o caso do Shaqiri, é o caso do Almada, que eram os principais jogadores do setor ofensivo. O Elfsborg, eu sempre estou de olho no mercado de gols, né, do Elfsborg da Suécia, é um time extremamente ofensivo e defensivamente se expõe bastante. Fluminense e Fortaleza, vamos ver quais serão as escalações, porque Fortaleza vai ter Libertadores, deve poupar grande parte do elenco aqui, só que em contrapartida está na zona de rebaixamento, então precisa sair, e o Fluminense vai ter a Sul-Americana. O Fluminense eu já acho que vai com o time titular, porque o jogo da Sul-Americana em casa e já venceu fora de casa. Então deve ir com o time titular para poder subir na tabela ali do Brasileirão. O Fluminense eu coloco como favorito pelo jogo ser no Maracanã,
mas com esse alerta aí de aguardar a escalação, e deixei também como um bom jogo para o mercado de gols. O Carpini já assumiu o Juventude vencendo do Corinthians, já se mostrou ser um time mais ofensivo do que vinha sendo o Juventude, conhece muito bem o Vitória, porque era o treinador do Vitória, e cara, aqui também eu deixei esse jogo aqui para o mercado de gols, mas eu recomendo levar para o ao vivo, tá? Para entender como é que vai ser muito da postura do Vitória, que em alguns jogos tem sido mais ofensivo, né, com o Carille, mas em outros tem sido bem defensivo, principalmente quando sai na frente, né? Quando o Vitória faz um gol, recua o time todo e isso complica para o mercado de gols. Então, vamos aguardar para analisar como é que vai estar em campo. Jogos do Atlético Paranaense, vocês já sabem o padrão. Eu sempre vou estar a favor no over 1,5, né? A média de gols é muito alta, de gols marcados e gols sofridos, então sempre vale a pena. Inter Miami vai enfrentar o Los Angeles Galaxy. Aqui também eu gosto do gol do over 1,5, tá pagando pouco pra caramba, mas o ambos marcam também é uma boa, tá pagando já 1,50 e vale a pena estar de olho no ao vivo aqui no gol no primeiro tempo, tá? Do Inter Miami e Los Angeles Galaxy. Red Bull contra o Philadelphia, também outro jogo muito bom pro over 1,5, tá pagando 1,22 para você combinar em uma dupla. New England contra Los Angeles, também over 1,5 para combinar em uma dupla, inclusive já é uma dupla muito boa aqui que eu estaria a favor. E o Minnesota vai enfrentar o Seattle. Nesse jogo aqui eu gosto do ambos marcam, pagando em 61, tá pagando bem. Seattle vem marcando muitos gols e o Minnesota sofre bastante, mas também é um time bem ofensivo e vai jogar em casa. Então acredito que vai ser um jogo muito bom para ambos marcam. E Valência e Real Sociedade é um jogo que eu vou estar acompanhando ao vivo, mas eu vou estar de olho aí no possível mercado de cartões. Ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo não abri o mercado de cartões, mas dependendo da odds para ambos os times tomar cartões e aí trabalhando no mercado de escanteios também, pode ser uma boa, tá? Espero ter te ajudado aqui com o planejamento do dia desse sábado. Sei que ficou o vídeo muito longo, mas é porque nós temos muitos jogos para poder trabalhar e que bom, né? Graças a Deus. Vamos para cima, curte o vídeo e se inscreve no canal.